Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria, muita honra poder estar com você essa tarde, essa manhã. Comigo a sua Bíblia, a sua revista Escola Dominical, na lição de número 3, a natureza do ser humano. O objetivo da lição geral é expor que o corpo e a alma e o espírito, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Então o homem é formado de corpo, alma e espírito. O objetivo geral da lição é expor o corpo, a alma e o espírito constituem a natureza do ser humano. Objetivo específico: mostrar a complexidade do ser humano, elencar as características do corpo humano, destacar a alma como nosso elo com o mundo exterior, relacionar o espírito com o nosso contato, o nosso elo com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele disse: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que move sobre a terra. Quer dizer, então, Deus deu ao homem a autoridade. Primeiro Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Segundo, Deus, ele deu autoridade para o homem. E Deus falou: multiplicai-vos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o texto base da mensagem dessa manhã. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática: a nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você, eu, nós todos temos que ser consagrados ao Todo-Poderoso. Então, que nós possamos nessa manhã buscar em Deus, buscar a palavra de Deus. Nós possamos nessa manhã aprender mais da Sagrada Escritura. O ponto central da lição: o ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. Introdução: na aula de hoje estudaremos as partes que constituem a natureza humana. Além da substância física, o corpo possui também uma substância imaterial. O homem ele não é feito apenas de matéria, de átomo, mas o homem é feito de também coisas imateriais, que é a alma
e o espírito. A complexidade do ser humano. A natureza de Deus, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza espírito. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. A complexidade do ser humano, a natureza dos anjos, seres criados, finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza espírito. Os anjos são espíritos. Deus é espírito. Nós não somos apenas espírito. Nós temos espírito, a alma, que é o centro do intelecto e das emoções. Nós temos o espírito, o qual nós possamos falar com Deus. A complexidade dos anjos. Diferente de nós, os anjos se reproduzem através dos séculos. Os anjos, história dos séculos. Diferente de nós, os anjos não se reproduzem através dos séculos. Quer dizer que os anjos não se reproduzem, meu irmão, através dos séculos. O corpo angelical é espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. A complexidade do ser humano. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla. Um corpo físico, uma espiritual, a alma e o espírito. A complexidade do ser humano. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos. A natureza do ser humano é distinta tanto em relação a Deus, em relação aos anjos. É distinta. O corpo humano tem seguintes características: material, visibilidade e mortalidade. 3 características do corpo humano: material, visibilidade e mortalidade. As características do corpo. Os anjos são seres espirituais, criados de uma só vez pela palavra divina. O homem é um ser material, físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente que é a terra. A Eva provinda do homem, possui a mesma substância deste. A Eva, ela foi criada através da costela de Adão. Mas como Adão veio da terra, a Eva também é feita da terra. As características do corpo humano. Material. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo e enchendo a terra. O homem se reproduz. Na realidade, o homem cresce, nasce, cresce, envelhece, morre. Nasce, cresce, reproduz, envelhece, morre. O homem passa por várias transformações, várias mudanças. Assim é o ser humano. Vem a força da juventude, vem a experiência da meia-idade, vem a grande experiência já o idoso, e vem também as fraquezas, as doenças. O homem é pó e vai voltar a ser pó. O corpo, né? O corpo. Mas a alma e o espírito são eternos. A característica do corpo humano. Visibilidade, tranquilidade foram provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência da sua ressurreição. A mortalidade. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter vivo para sempre. Se não fosse Adão, o pecado de Adão e de Eva estariam entre nós. Por causa da sua desobediência, morreram o salário do pecado e a morte. Aqui nós vemos o pecado. O pecado é o grande mal que veio à raça humana. Que os homens fizeram.
O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando o arrebatamento da igreja, porque é mortal, se revestirá de mortalidade. Quando Cristo vier buscar a sua igreja, aquilo que era mortal, aquilo que era visível, vai se revestir de invisibilidade e nós estaremos subindo para o céu junto com ele. Síntese. Tópico 2. O corpo humano tem as seguintes características: material, visibilidade e mortalidade. 3. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. Só viremos entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitarmos que esta proposição espiritual são inseparáveis. Alma, o nosso elo com o mundo exterior. A alma e o espírito são inseparáveis. Guarda bem, a alma e o espírito são inseparáveis. Vamos lá. Como veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, e cada um deles é uma função específica do nosso lar, nosso ser. A alma e o nosso elo com o mundo exterior. A alma é a janela para o mundo exterior. A alma é a janela para esse mundo. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o seu corpo será luminoso. Mas se eu for mal, também o corpo será tenebroso. Glória a Deus. Espírito. No espírito, o homem tem discernimento do mundo espiritual, tem esperança, tem adoração e tem fé. Guarda bem, no espírito, o homem, através do espírito humano, o espírito que Deus soprou sobre o homem tem discernimento do mundo espiritual, tem esperança, tem adoração, tem oração, tem fé. Na alma, o homem tem pensamento, sentimento, vontade, consciência e razão. No corpo, o homem tem os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Tudo isso o homem tem em si. Olha como é que o ser humano ele é completo. A alma é o nosso elo com o mundo exterior. A alma é a janela para o mundo exterior. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. A alma é o nosso elo com o mundo exterior. A separação da alma e do corpo gera morte. A separação da alma e do corpo gera morte. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. A alma é a janela para o mundo exterior. Sua separação do corpo gera morte. O espírito é o nosso contato com Deus. O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celestial. Quer dizer, então, meus irmãos, que o espírito humano pode ser o elo entre o corpo e Deus, e a sede da comunhão com o Pai Celeste. De que Deus ele fez tudo isso para que o homem tivesse comunhão para com ele. E como é que está a sua comunhão para com o seu Deus? Deus fez você completo para que você pensasse no mundo espiritual, pensasse no mundo físico, pensasse no mundo sentimental. Deus, ele é perfeito. Deus fez coisas perfeitas. É por isso que quando você vê um homem jogado, caído na rua, caído no hospital, caído nas umas dificuldades, você fica pensando, mas por quê?
Se Deus não fez isso, não foi Deus que fez isso, meu irmão. Mas o próprio homem, ele não valoriza as coisas. Então que nós possamos, irmãos, estar sempre valorizando as coisas que Deus tem nos dado. Que nós possamos, meu irmão, sempre estar valorizando as coisas que o Pai nos tem nos abençoado. Valoriza, meu irmão, a sua vida. Valoriza, meu irmão, o seu ministério, a sua chamada. Valoriza. Valoriza porque Deus, ele pode te abençoar de uma forma especial. Mas muitas das vezes o ser humano não valoriza. Que nós possamos valorizar. Vamos lá, pergunta para hoje. Conclusão, primeiro. O homem é um ser tanto físico quanto espiritual. Por essa razão, Deus requer nossa completa e uniforme santificação. Temos de ser santo no corpo, na alma e no espírito, quanto do arrebatamento da igreja. Apesar de nossas limitações, o Senhor nos revestirá da imortalidade e da incorruptibilidade. Para refletir, fale a respeito da natureza de Deus. Deus é um ser simples, possui uma única natureza. Por essa razão, ele foi definido pelo próprio Filho como sendo Espírito. Então, Deus é o quê? Deus é Espírito. Segundo, porque o homem é um ser composto. Porque o homem não tem apenas uma natureza, mas tem duas. Um corpo físico e um espiritual. No mundo espiritual, temos a alma e temos o espírito. Entendeu? 3. Para refletir, a alma e o espírito podem ser separados. Em nosso ser, a alma e o espírito hajam ser tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhe a junção. Ambos têm de ser vistos juntos, são inseparáveis. 4. Para refletir onde fica a sede de nossas afeições a Deus. O espírito humano pode ser o elo entre o corpo e Deus, e a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Espírito, alma, corpo. 5. Para refletir como João foi arrebatado para obter a revelação do Apocalipse. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu revelação do Apocalipse. Muito obrigado, meus irmãos, por esses momentos de reflexão da palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus venha estar fazendo grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Se está desempregado, quero profetizar que em nome de Jesus receba o teu serviço, tua provisão. Está doente, eu quero profetizar que em nome de Jesus tu seja curado. Você está passando por alguma dificuldade, eu quero profetizar que em nome de Jesus Deus venha mudar o seu quadro. Se você ainda não aceitou a Cristo, eu quero te fazer um convite para que você venha aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que Deus venha fazer algo novo na sua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada um dos irmãos. Abençoa, Pai, cada família, cada vida. Em nome de Jesus. Venha Deus derramar a sua graça, a sua vitória.
venha curar, salvar, libertar, restaurar. Em nome de Jesus. Amém.